Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Conforme anunciamos nas nossas redes sociais agora há pouco, entrevista exclusiva com a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. Ministra Damares está conosco. Tudo bem, ministra? Bom dia para a senhora. Bom dia, tudo bem? Alegria estar de volta, alegria estar com vocês. Ministra, queria começar o nosso papo aqui falando sobre violência contra a mulher. É uma pandemia dentro da pandemia, né? Os números que nós temos, eles são impressionantes do aumento do registro de violência contra a mulher nesse período de isolamento social. Como que o Ministério está trabalhando? Queria perguntar diretamente para a senhora sobre recursos. Há recursos disponíveis? Quanto que o Ministério está investindo para tentar coibir esse crime que acontece dentro do âmbito familiar, dentro de casa, um crime que é muito difícil de ser coibido pelas forças de segurança, pela polícia que patrulha as nossas ruas, né? Justamente porque para entrar dentro da casa das pessoas, a polícia precisa ter um mandado ou pelo menos a informação de que um crime está acontecendo em flagrante, né? Quanto que o Ministério destinou para o combate a essa modalidade criminosa que cresce em todo o país? Olha, é preocupante, o número que se apresenta é preocupante, mas é uma realidade não só no Brasil, também nos demais países que ficaram em isolamento, isso aconteceu. E isso nos entristece muito, porque a gente estava caminhando 2019 para 2020 para uma diminuição da violência contra a mulher, assim como estávamos diminuindo o homicídio e outras modalidades de violência. E aí nós fomos surpreendidos com a pandemia. Se ficasse igual, já era muito ruim, mas aumentando da forma como aumentou, é de fato desesperador. Nós estamos muito preocupados com os dados, com os números. Por exemplo, o estado do Acre. No estado do Acre, a violência contra a mulher, especialmente feminicídio, cresceu 400%. E nós tivemos, inclusive, que dar uma atenção especial ao estado do Acre. Nós estamos enviando para o estado do Acre 3 casas da mulher brasileira, uma na capital e 2 em cidades de fronteiras diferentes. Estamos investindo lá no Acre também, em delegacias especializadas. Como a gente não consegue agora fazer e montar uma delegacia especializada, nós estamos trabalhando com uma modalidade que nós vamos avançar no Brasil com ela, que são os NUANs, são os núcleos especiais de atendimento à mulher. A gente pega a delegacia, o efetivo que já existe, a gente treina, faz uma ampliação de uma sala, 2, de um espaço, e a gente transforma a atual delegacia em um núcleo especializado de atendimento à violência contra a mulher. Então, a gente teve que dar uma atenção especial ao estado do Acre, mas os números, eles nos assustam. Nós tivemos, em 2020, no nosso canal 180, que é o canal de recebimento de denúncias, um aumento de 34% no geral. 34% foi o aumento de violência contra a mulher. Mas quando a gente pega recortes como o Nordeste, tem estados que foram 200%, o Acre 400%, então os números assustam. A nossa pasta investiu em 2020 mais de 80 milhões de reais destinados ao combate e enfrentamento à violência contra a mulher. Estamos trabalhando, estamos dando respostas, mas entendendo que muitas das ações não estão ligadas à minha pasta, estão ligadas à área da segurança pública, à área da justiça. E aí o Ministério da Justiça também fez um aporte financeiro neste ano, diretamente no enfrentamento à violência contra a mulher. Ministra Damares Alves, quando a gente relata para os nossos ouvintes os casos que envolvem violência contra a mulher, feminicídio no seu grau mais grave, parece que é a mesma história, que só muda de local, de circunstância, mas a história básica é a mesma. São casais que já tinham um histórico de violência do homem contra a mulher e isso vai aumentando, às vezes há o rompimento do casal, às vezes não, mas nesse crescendo, em algum momento, isso vira uma tragédia. Quer dizer, não é que a coisa acontece de repente. Às vezes são situações que se desenrolam por meses ou anos. E muitas vezes a gente relata que essa mulher lavrou 1, 2, 3, 10 boletins de ocorrência, pediu medida protetiva e mesmo assim isso não consegue impedir que a violência seja cometida contra ela. Aonde é que a gente está errando, ministra? Ô, Thaís,
Vamos também desmistificar um número. Muitas mulheres morrem, sim, mesmo já estando numa medida protetiva ou já terem feito boletim de ocorrência da violência contra ela. Mas quando chega-se ao feminicídio, que a gente investiga, 70% das mulheres assassinadas, elas nunca fizeram uma ocorrência ou tiveram uma medida protetiva. E esse número me assusta, Thaís, por quê? Por que não estão denunciando? É não acreditar na rede de proteção, é não acreditar nos órgãos, é não acreditar no Poder Judiciário, na polícia. Isso nos assusta. Então, esse número nos cabe grandes reflexões, sentar e discutir, porque 70% das mulheres que foram vítimas do feminicídio não tinham uma medida protetiva, não buscaram uma protetiva. Nós vamos ter que lidar agora, Thaís, com o agressor. Nós vamos ter que falar com esse agressor. Isso. Inclusive, o presidente Bolsonaro sancionou uma lei em que a restauração, a recuperação, a reflexão do agressor vai ser pena imposta. Até antes de 2020, era oferecido para o agressor a possibilidade dele participar de um grupo de reflexão, de um grupo de restauração, para trabalhar o caráter deste homem, para trabalhar o comportamento, para trabalhar essa agressividade. E os homens, poucos, aceitavam, porque era oferecido, era facultativo. Agora isso vai ser medido em forma de pena. Ao invés dele dar uma cesta básica para a comunidade, fazer uma prestação de serviço para a comunidade, ele vai ser obrigado a ir para um grupo reflexivo. Aí você fala assim, mas compulsório, alguém muda? Os grupos reflexivos dentro dos tribunais, em que os agressores são atendidos, o resultado é tão extraordinário que a gente vai ter, sim, que fazer isso de forma compulsiva. Por exemplo, Thaís, aquele homem que agride no final de semana que está sob efeito de álcool. Mas quando o efeito acaba, ele volta a ser um trabalhador, trabalha a semana inteira. Esse homem tem que ser realmente pego e trancado atrás das grades, ir para a cadeia. Mas ele também é o provedor da família, ele tem filhos, na relação com filhos não é tão ruim como com a esposa. Nós vamos ter que prender este homem, puni-lo severamente, ou nós vamos ter que dar a ele a possibilidade de participar, por exemplo, de uma comunidade terapêutica, de um tratamento antidroga, um tratamento anti-alcoolismo. Então, esses grupos reflexivos estão vindo para a gente também, Thaís, trabalhar o comportamento do agressor. Porque tem um outro número que eu vou te passar, e talvez, não sei se você sabe, mais de 50% das mulheres que denunciam voltam para o mesmo agressor. E por que voltam? É extremamente delicada, gente. A relação marido-mulher, companheiros, existem inúmeros ingredientes. Essa é uma violência que por trás dela tem inúmeros ingredientes, e eu vou dizer um aqui: o afeto, a dependência econômica é outro, é o pai dos filhos, é um outro ingrediente. Então, veja, se elas voltam, se um número grande de mulheres voltam, aquelas que não voltam, ele vai constituir uma outra família, e ele vai continuar agredindo uma outra mulher. Então, nós vamos ter que, de fato, trabalhar o comportamento, o agressor, trabalhar a restauração do agressor. E os resultados são impressionantes. O número de reincidência chega a menos de 9%, ou entre 8% e 9% a reincidência daquele que passa por um grupo reflexivo. Nós estamos conversando ao vivo no Jornal da Bandeirantes, gente, e também estamos na capa do Portal UOL nesse instante, com a ministra Damares Alves, e a ministra começou a tocar nessa segunda parte dessa resposta que a senhora deu para a Thaís, no ponto que eu estava aqui anotando para perguntar para a senhora. Violência contra a mulher. Quando a gente fala desse assunto, a gente cai muito em segurança pública, questão de saúde, questão de adoecimento, seja por bebida, seja por qualquer outro motivo psicológico. A gente tem como soluções, né, colocadas, a senhora estava falando, desde medidas jurídicas, protetivas, delegacia, casa de apoio, que a senhora disse que no Acre, por exemplo, é chamado de Núcleo Especial de Atendimento. E a gente fala também de recuperação, ou seja, alguém que está ou adoentado ou perturbado. Por que é tão difícil, ministra, a gente falar com... A senhora já botou isso para falar com o homem, tratar da cultura da posse, tratar do machismo, falar para o Brasil assim: Brasil,
somos um país machista. Porque a gente aprende, mesmo sem ninguém ensinar, que a mulher é tua. Que não, você passa pelo desespero de não conseguir. Não, você não mata porque não se conforma. Você mata porque se sente na autorização de matar. Porque a sociedade machista, a mim, homem, autoriza, entre aspas, ter esse sentimento. E aí tem também todos esses componentes sociais, econômicos, religiosos que a senhora falou. Tem muitos. O casamento é indissolúvel para algumas religiões. Então por que é tão difícil falar da cultura? Falar para o homem que ele tem que mudar de pensamento e a gente não tratar desse problema, por exemplo, com campanhas educativas? Eu faço duas reflexões com você. Primeiro, porque foi introspectado na sociedade que o agressor tem que ser punido. Então, falar da restauração do agressor, tem gente que não quer me ouvir falar sobre isso. Não, agressor tem que apanhar, agressor tem que morrer, vão matar esses cabras. Então, as pessoas reagem dessa forma, as pessoas reagem que tem que ser a punição. Então, foram anos para a gente construir esse diálogo e de falar com a sociedade. Ele merece uma oportunidade. Ele merece ser ressocializado, merece ser restaurado. Nós estamos caminhando para isso, dessa conscientização. Porque nós não vamos ter cadeia para tanto agressor, gente. Nós não vamos ter espaço no Brasil. Nós não vamos ter varas de execução no Brasil para acompanhar tantos processos. E não vai. Está aí que não resolve. Então, a gente precisa agora trazer a sociedade para essa conscientização conosco, que nós vamos ter que trabalhar a restauração deste agressor. Segundo, que nós estamos trabalhando muito e a gente tem que fazer essa grande inovação no Brasil. Nosso Ministério está trabalhando, fomos surpreendidos com a pandemia, que nos impediu alguns projetos pilotos, é ir para a escola. O Maria da Penha vai para a escola. Nós vamos ter que pensar na próxima geração. Nessa geração agora, a gente vai ter que trabalhar com medidas paliativas, a punição, a restauração, a conscientização, a denúncia, mas nós vamos ter que trabalhar uma grande mudança de comportamento no Brasil. Quando a gente fala assim, uma grande revolução do amor. Nós vamos ter que ir lá para a sala de aula a partir de 4 anos de idade. Nós vamos ter que ter a coragem, com programas muito bem sucedidos, que a gente já tem alguns cases de sucesso fora do Brasil, trazendo todo mundo para esse debate, na formação do professor na escola. O professor lá na faculdade vai ter que ser formado para fazer este enfrentamento com a gente. A mídia vem com a gente, a arte, a indústria do entretenimento, todo mundo vai ter que vir com a gente, vai ter que ser um pacto. Olha, vamos parar tudo, para esse ônibus para a gente descer, porque do jeito que está, a gente não vai suportar mais. Então, vai ter que ser de fato. E isso já está acontecendo, Thaís. Por exemplo, nós estamos conseguindo juntar todo mundo que já faz alguma coisa bem sucedida no Brasil. As nossas redes de proteção estão se revendo, se reavaliando e trazendo, inclusive, a sociedade civil para nos ajudar nesse enfrentamento. Agora, vai ser um trabalho aí de alguns anos para a gente fazer essa grande transformação. Do jeito que está, gente, nós não vamos suportar mais. Ministra, tem alguns assuntos que não tem uma abordagem única, não tem uma verdade única. Estava lembrando aqui até do caso da Cracolândia em São Paulo, não é? É um problema tão complexo, tão arraigado, que não dá para, estalar os dedos e resolver. Esse é outro. Mas aí eu preciso perguntar para a senhora o seguinte: dentro desse raciocínio, não fica muito barato para o agressor que comete um crime continuado dentro de casa, ele ter a pena depois ali de um acompanhamento psicológico? E durante esse tempo, o que acontece com ele? A gente não está passando a mão na cabeça do agressor, ministra? Deixa eu te falar, Thaís. Levar para a cadeia, a penalidade vai dar a ele o quê? 6 meses de prisão, ele vai sair de lá com mais ódio, mais revoltado, é o que tem nos mostrado o dia a dia. E, por exemplo, Thaís, quando o cara ele bate na mulher porque ele está sob efeito de álcool e droga, aí ele é levado para a cadeia, fica lá 1 semana. Quando ele volta, ele está envergonhado de todo mundo, ele já perdeu o emprego, a vida dele já virou de cabeça para baixo,
Ao invés de ele tivesse passado por uma comunidade terapêutica, conversado com o seu empregador, vindo aí o nosso assistente social para fazer esse acompanhamento, e dito para ele, olha, agora foi uma comunidade terapêutica, da próxima vez vai ser grade, você escolhe. Eu acho, Thaís, que a gente vai ter que tentar essa medida, não é passar pano, não é minimizar a agressão, é a gente realmente ter uma outra alternativa. Cadeia só não vai resolver. Muita gente se incomoda quando eu falo isso, mas existem casos e existe casos, tá, Thaís? Um agressor que já deu uma facada na mulher, este homem que tem um potencial de ser um homicida, que já está claro, este homem tem que sair de perto. Este homem tem que ficar longe. A medida protetiva, a medida de afastamento tem que ser imposta imediatamente. Então, assim, o nosso judiciário tem expertise para identificar qual é o agressor que pode ainda passar por um processo de restauração. Não estamos falando que essa medida é para todos, tanto é que ela agora é uma forma de pena, e quem dosa a pena é o juiz que está ali presidindo o processo e que acompanhou as provas, acompanhou as oitivas, então é ele que vai dosar a pena e tem como opção alternativa agora a reinserção, a restauração. É complicado, Thaís. Deixa eu falar uma coisa para ti, Thaís. Eu trabalho com esse tema, eu acho que desde 8 anos de idade. Quantas vezes, dormindo, sou filha de pastor, as nossas portas eram batidas e as irmãzinhas da igreja chegando ensanguentadas na cara do pastor. Eu vi isso a vida inteira. A violência contra a mulher, eu lido com esse tema e inclusive, isso me faz ir para a advocacia para fazer o trabalho lá na área da justiça de proteção da mulher, de garantia, por exemplo, do patrimônio. Quantas mulheres têm o patrimônio dilapidado, que é uma outra violência, Thaís, que ninguém quer falar, a violência patrimonial contra a mulher. Resolvi fazer direito para ser voz dessas mulheres. Então, eu lido com esse tema há 40 anos, 45 anos, lidando com esse tema. E ele só se agrava, só se agrava. E esse agravamento é a oportunidade da gente dizer, para tudo, vamos todo mundo sentar aqui, o judiciário, o executivo, o legislativo, sociedade civil, e o que a gente vai fazer? As respostas que o nosso ministério teve que dar agora na pandemia foi ampliar os canais de denúncia. Nós fizemos isso, criamos canais dos mais diversos, inclusive os aplicativos, o WhatsApp, para que essas mulheres falem conosco. E isso foi bacana, Thaís, porque o WhatsApp, a denúncia pode vir em forma de vídeo. E esse vídeo, ele pode ser usado como antecipação de prova para uma imediata medida protetiva e de afastamento do agressor. Antigamente, a mulher fazia a ocorrência na delegacia, era chamada para depor, para depois provar. Até aí podia acontecer uma tragédia. Então, os canais que nós estamos criando hoje, usando a tecnologia para proteger a mulher, têm sido eficientes e nós estamos tendo resultados. Agora, Thaís, a conversa entre a rede, tá? Por exemplo, chega no 180 uma denúncia. Até eu chegar lá na ponta, no policial militar que vai na casa, eu tenho um caminho. Esse caminho tem que ser fortalecido, essa rede tem que ser fortalecida, a tecnologia tem que vir, mais viaturas. E nós temos um programa, não sei se vocês já ouviram falar, a Patrulha Maria da Penha. Nós estamos avançando em todos os estados do Brasil, são viaturas específicas para o atendimento à ocorrência de violência doméstica. Ministra. É uma viatura que fica lá à disposição da delegacia para isso. Ministra, nosso tempo acabou aqui para a gente conversar hoje com a senhora, mas fica claro o convite para uma próxima entrevista para a gente aprofundar, porque é um assunto muito importante. A senhora trouxe números importantíssimos aqui. Aliás, eu quero mencionar que a promotora de justiça aqui de São Paulo, Gabriela Mansur, me mandou uma mensagem agora, parabenizando aí a senhora pelo trabalho, né? Ela que é uma promotora que atua há muito tempo nessa área da violência contra a mulher e falando justamente desse ponto que a senhora ressaltou bastante na entrevista, da recuperação de alguns agressores de mulheres. A gente vai certamente voltar no tema aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela entrevista aqui ao vivo. Até uma próxima, ministra. Obrigada, gente. Que Deus abençoe vocês.